Olá, aqui o Felipe Cunha, neurologista, um dos editores do nosso curso de neurologia, de atualização em neurologia da AF Educação Médica. E vamos gravar um novo videocast. E hoje um tema super interessante, difícil. E para isso, eu convidei o Dr. André Felício. O nosso tema hoje será Parkinson atípico. O que você deve saber com o Dr. André Felício. Dr. André Felício, médico neurologista, doutor em ciências pela Unifesp, ex-fellow da Universidade da Colômbia, no Canadá, coordenador da pós-graduação de neurologia da AF Educação Médica e coordenador da pós-graduação de neuropediatria. Meu conterrâneo de Juiz de Fora e flamenguista como eu. Seja bem-vindo, André. Obrigado pelo convite. Conterrâneo sim, mineiro com muito orgulho. Flamenguista, mas não tão viciado como você, né? E meu irmão, né? Que até tatuagem tem do Flamengo, mas enfim, você falou sobre parkinsonismo atípico e de fato são um grupo de doenças neurodegenerativas, na verdade, catastróficas, né? Porque você não tem uma resposta satisfatória aos tratamentos e eu vejo que esses pacientes sofrem com a demora e atraso no diagnóstico e com desesperança, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. É importante, né, André? Muita gente já ouviu falar de Parkinson, né? Mas poucos conhecem realmente as formas atípicas. Em alguns momentos falaram de Parkinson Plus, né? Tem essas terminologias, né? Ou atípicas, mas que realmente, né, André, são formas mais rápidas, mais severas, mais graves e principalmente o que incomoda muito nós da neurologia realmente é a resposta ruim a maior parte dos medicamentos disponíveis hoje, né? Então, realmente, a gente vai falar de um tema importante, também de alta prevalência, né? Então, quando você entra para a neurologia, você descobre que, além de Parkinson, existem realmente formas diferentes. Mas explique para nós, André, o que são? Por que são essas plus, por que atípicas? O que são realmente as doenças de Parkinson plus ou atípicas, né? Então, é um grupo heterogêneo de doenças neurodegenerativas, realmente de mau prognóstico, sobrevida limitada, em que você tem alguns sinais e sintomas, né, que definem essas doenças, né, e que não estão presentes, por exemplo, no Parkinson. Exemplo. A simetria dos sintomas, né? Parkinson é tipicamente uma doença assimétrica, essas doenças são simétricas quando ocorre parkinsonismo, desautonomia grave desde o início, declínio cognitivo desde o início, desequilíbrio com quedas. Veja, uma pessoa com Parkinson, ela quando cai é como se fosse uma data, obviamente, né, assim, imaginando, imagina, você aí que está celebrando uma data de aniversário, de casamento, de uma conquista qualquer. Uma queda em alguém com Parkinson é uma celebração. Quer dizer, a pessoa sabe direitinho o dia, a hora que ela caiu, quando ela caiu, e isso, em geral, é depois da lua de mel da doença de Parkinson, né? Quando você recebe uma pessoa supostamente com Parkinson, que já caiu incontáveis vezes no início do diagnóstico com fraturas, então isso, por exemplo, já é um sinal de alarme para você pensar nesses Parkinsons Plus que você comentou. Então, aí realmente você falou, e foi interessante falar sobre essa questão de comparação, né, André, com Parkinson clássico. E essa questão do tempo, André, qual que é uma média do tempo, assim? Eu já tive questionamentos de pacientes, perguntar assim, doutor, com doença de Parkinson, eu vou começar a ter sintomas ruins depois de quanto tempo? Essa lua de mel. Porque a lua de mel pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 7. Eu já vi alguém falar que tem as fases do casamento, a fase do Parkinson. Então, os 3 primeiros anos vão bem, tem a crise dos 5, a crise dos 7.
E realmente já tem trabalhos a partir de 10 anos. O que que você vê, assim, o que que você realmente você fala, o que que é precoce de sintomas para te chamar a atenção? É só no começo da doença ou um tempo maior? De fato, óbvio que isso pode variar de pessoa para pessoa, mas, por exemplo, se a gente, simplificando, colocar 5 anos como sendo a lua de mel da doença de Parkinson, em que, com o médico, sem o médico, ou apesar do médico, tudo vai funcionar, em 5 anos alguém com Parkinson não está em cadeira de rodas. Então, a gente chama de sinal da cadeira de rodas. Em 1 ano, que é também um corte arbitrário para você avaliar declínio cognitivo se iniciando junto com o parkinsonismo, também a gente não espera que esses pacientes estejam com prejuízo cognitivo. Então, você tem esse corte arbitrário de 1 ano para observar se o declínio cognitivo virá, por exemplo, na demência por corpus de Levy, isso é um critério. E um outro critério de 5 anos, que é um período assim já com uma margem boa de tempo em que você não espera que esses pacientes com Parkinson típico estejam, por exemplo, em cadeira de rodas. Então, eu diria que 1 ano para a gente avaliar a cognição e 5 anos para a gente avaliar um declínio motor drástico, né? Entendi. Isso é importante para a gente ter essa ideia do que quando pensar realmente, né, dos famosos red flags, né, os sinais de alerta para os Parkinsons atípicos, né? E antes da gente entrar nas doenças em si, né, nós vamos falar cada um pouquinho. Qual que é essa importância realmente, André, desse diagnóstico correto? São formas raras de doenças neurodegenerativas, embora eu acabe vendo isso com um pouco mais de frequência, mas são formas raras. O problema é que esses pacientes eles sofrem com um diagnóstico incorreto, né? Eles não conseguem receber um tratamento de suporte. O fato de uma doença não ter um tratamento eficaz não significa que essa doença não possa, ou essas pessoas não possam receber um suporte psicológico e terapêutico, inclusive. Se eles têm dor, a gente trata a dor. Se eles têm alteração do sono, do humor, enfim, desautonomia, seja lá o que for, as terapias profissionais com físio, fono, TO, psicólogo, neuropsicólogo, né? Então a gente tem uma possibilidade de coisas para fazer. Então, apesar de raras, elas têm uma alta mortalidade e esses pacientes precisam ser reconhecidos rapidamente para que a gente possa oferecer a melhor qualidade de vida possível para eles nessa trajetória. Então, André, cite para nós as principais formas de Parkinson atípico, com uma característica principal, e depois a gente vai falar uma de cada separadamente. Assim. Uma sopa de letras, né? Isso. AMS, atrofia de múltiplos sistemas, é provavelmente a forma clínica que eu mais vejo. Então, rapidamente, atrofia de múltiplos sistemas, você tem uma forma parkinsoniana e uma forma cerebelar. E um grupo dentro o grupo dos parkinsonismos atípicos, que provavelmente é o que a gente mais vê. Depois, a demência por corpúsculos de Levy, que é muito importante, principalmente quando a gente está fazendo diagnóstico com declínio cognitivo. Aí você tem o parkinsonismo e a demência que se instala precocemente, em até 1 ano do início dos sintomas de parkinsonismo, com outros detalhes que a gente pode comentar depois. A paralisia supranuclear progressiva, a tal da PSP, que tem também fenótipos, né, de PSPP, a forma de Richardson, que é a forma clássica com paralisia vertical do olhar e desequilíbrio. E a que a gente menos vê, que é a degeneração córtico-basal, onde você tem a famosa mão alienígena e outras manifestações neurológicas, como apraxia, mioclonia, por aí vai. Essa é bem difícil de ver, a degeneração córtico-basal.
Dessas, André, qual que foi a primeira que você lembra, assim, que foi a primeira que te mais chamou a atenção dessas formas? Eu tenho um caso que marca muito a minha vida como neurologista, que foi uma senhora que tem a ver com o que a gente comentou no início. Era o desfecho, uma atrofia de múltiplos sistemas forma parkinsoniana, mas era uma senhora bibliotecária que chega na cadeira de rodas com supostamente com o diagnóstico de doença de Parkinson. Para mim tudo bem, quer dizer, se você observa um paciente com doença de Parkinson típica, depois de 2 décadas, ele pode estar cadeirante, Sim. com bastante comprometido. Pode estar assim. Só que ela veio com um filho advogado que trazia uma história já por escrita. Foi a primeira vez que eu não colhi a história de um paciente e só fiz o exame físico, porque o filho não deixou nem eu falar e falou, doutor, eu já escrevi o que minha mãe tem. Está aqui. E quando eu li aquilo e vi a paciente, só que ela tinha 4 anos de sintomas, eu falei, peraí, temos um problema. Então eu já sabia em segundos que aquilo lá era qualquer coisa menos doença de Parkinson. E aquilo depois se provou ser uma atrofia de múltiplos sistemas. Eu me lembro perfeitamente que aí a gente fez uma ressonância dedicada para avaliar os achados que a gente pode encontrar em atrofia de múltiplos sistemas. Acho que a gente vai falar sobre isso depois. Sim. Mas e me lembro que eu tive que fazer uma teleconsulta via Skype. Isso estou falando de há mais de 15 anos atrás, para explicar então que a gente tinha de fato feito um diagnóstico diferente, que não era Parkinson. Me marcou muito, uma atrofia de múltiplos sistemas, forma parkinsoniana, com os achados de imagem típicos. A minha experiência que eu tive, que mais me chamou a atenção, da primeira foi um PSP, uma paralisia supranuclear progressiva. Eu acompanho essa paciente até hoje, realmente, assim, forma gravíssima de doença, assim, fora até do contexto de expectativa de vida, que ela é realmente muito saudável e bem cuidada, mas que tinha esse diagnóstico inicial de Parkinson, acompanhando com outro colega, com paralisia do olhar, e realmente, assim, 2 anos de quedas sucessivas, realmente me chamou a atenção, leva ela muitas vezes nas aulas para demonstrar como que era o exame físico dela. E realmente é bem interessante, assim, a gente vê como que esse desequilíbrio, essas quedas muito importantes, desautonomias importantes, são sinais de red flag realmente, né? Sinais de alerta, que não é coisa que a gente vê na doença de Parkinson, né? Nas formas iniciais, né? Você falou sobre quedas, para mim é muito claro. Se o paciente não sabe me dizer quantas vezes ele caiu, isso para mim já é um sinal de alarme. Quem tem Parkinson sabe quantas vezes caiu. Quem não tem Parkinson é incapaz de contar, porque cai toda hora. Realmente é algo que a gente tem que pensar. E outra coisa que você falou muito da parte cognitiva também. Então, realmente, esse quadro demencial do Parkinson, né, não é algo que a gente vê inicialmente. Então, flutuações de comportamento, quadro demencial inicial também, junto com o parkinsonismo, é sinal de abrir alerta. Mas encerramos aqui a nossa primeira parte, né, de Parkinson atípico com o Dr. André Felício. Se você quiser continuar, faça a inscrição do nosso curso. Isso está disponibilizado, faz parte do nosso curso de atualização em neurologia da AF Educação Médica. Esses videocasts onde a gente traz uma vivência e muitas vezes a parte prática também, né, teórica e prática de um especialista. Depois isso vai ser compilado, vai ficar em áudio, em podcast, compilado também em infógrafos, para realmente trazer seu estudo e compilar esse estudo e facilitar seu estudo de atualização em neurologia.